Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão, entre a prudência e a tolice, que nós temos escolhido. São estas coisas que irão fazer diferença em nossas vidas. Se precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ou seja, que ele seja a nossa prioridade, se precisamos fazer as escolhas que traduzem que nós priorizamos o reino de Deus, ou seja, entre a porta estreita e a porta larga. E aí Jesus fala sobre este aspecto que é extremamente importante na nossa vida, se estamos sendo prudentes ou tolos nas coisas que estamos fazendo. Lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 24 a 27, diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que a gente precisa refletir são sobre estes aspectos. O que é a prioridade para nós? O que é importante? Compreendemos isso? Estamos fazendo as escolhas que traduzem as palavras do Senhor? Se não estamos sendo prudentes neste sentido de ouvir as palavras e de praticarmos, ou seja, de caminharmos em direção ao que ele fala, nós estamos sendo tolos, estamos construindo tudo sobre a areia. Tudo isso virá abaixo. O que a gente precisa entender é isso. Prioridade, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, escolher a porta estreita, que quer dizer ouvir as palavras do Senhor e praticar o que ele está afirmando. Nosso destino, a gente pode ter certeza disso. Que frutos temos produzidos? O que traduz a nossa vida? Expressamos as virtudes de Deus ou o que nós temos revelado nas relações são, na realidade, os frutos da carne, que manifestam toda a injustiça, todo um estilo de vida que traduz o total desconhecimento de Deus e da sua vontade. Precisamos amadurecer. Conhecer, buscar o conhecimento, entender a vontade de Deus, ser instrumento de justiça, expressão da graça, do amor de Deus neste mundo. Mas para isso eu preciso entender que eu estou em Deus, sou um novo ser, feito à imagem de Cristo, co-participante da natureza divina, que fui capacitado para viver a vontade de Deus e que posso rejeitar as paixões humanas. Ter esse entendimento, saber disso, vai me levar a um processo de amadurecimento, de fé, de crescimento, para que eu possa agir segundo o que a palavra de Deus afirma. Por isso eu posso me tornar prudente ou tolo naquilo que eu estou fazendo, porque escolho a porta estreita que é viver a eternidade, o reino de Deus, abrindo mão dos meus desejos e da minha vontade, tomando a minha cruz e seguindo o modelo de Cristo. Negar a si mesmo é só isto. Seguir Cristo é só isso. E aí, nessa caminhada, nós anunciamos o Evangelho, nós somos luz, nós transparecemos de onde nós vimos, nós manifestamos o nosso Deus, agimos como o nosso Deus diante das pessoas, revelando as suas virtudes. É disso que trata o reino de Deus, não de outra coisa. Todo o processo, todos aqueles penduricalhos que colocamos em volta, como os rituais, são coisas que nos ajudam. E os métodos, os processos, são ferramentas que podemos usar, devemos usar para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. Para que não fique só na teoria e no esquecimento, porque nós não lembramos, porque não meditamos, porque não lemos, porque não refletimos. Nós precisamos entender isso. Ouvir as palavras do Senhor e praticar requer muito mais do que simplesmente presenças em cultos, nas reuniões que a gente tem. Requer uma dedicação, um propósito, um compromisso com o Pai, não outra coisa. Nossa jornada fala disto. É disto que a gente precisa entender. A gente renova, não uma vez por ano, mas renovamos sempre, todos os dias, esse compromisso de querer conhecer, de querer compreender e de andar na vontade do Pai. Mas para isso,
A cada decisão, a cada situação, a cada momento que vivemos, temos que escolher a palavra do Senhor, o que Ele nos ensina, o que Ele nos fala, para que a gente possa viver a eternidade aqui e agora, revelando o reino de Deus, andando pelos valores eternos, revelando o Pai, enchendo a terra com conhecimento da glória do Senhor, sendo luz neste mundo. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e caminhar na direção da vontade do Pai, renovando o compromisso com Ele em todo o tempo, diariamente, cada hora, lembrando sempre quem somos, onde estamos e o nosso papel neste mundo. Independente de serviço, independente de onde estamos, o que nós estamos fazendo. Todo o nosso trabalho deve expressar e revelar a graça, o amor, as virtudes de Deus. Não é uma questão de prestação de serviço, é uma questão de revelar quem nós somos e aonde nós estamos. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.